Senhor, por sua graça, por seu favor. Estamos juntos diante de Ti, Senhor. Estamos juntos pedindo que o Senhor ajude e abençoe a todos nós uma vez mais. No bendito nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. 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 Deus que continue a abençoar vocês. Amém. Todos nós. Também preciso, também quero, também estou aqui para isso. Querendo isto, ser abençoado. Já estive aqui uma vez ou duas e fui abençoado em passar por aqui. Mancida já me censurou, né? Mas e continuo abençoado com a bênção que eu recebi por aqui. Né? Amém. O senhor levou a bênção, Bom, José foi o primeiro a ser revelado, né, a respeito desta bênção, e ela perdura, né? Graças a Deus. Até já aumentou, porque a bênção já engordou um pouquinho. Já que eu estou longe dela, posso falar, né? Ela mesma me diz, nunca fale para irmã nenhuma que ela está gorda. E eu sempre, às vezes, chego uma irmã mais gordinha, a irmã engordou, me belisca, não fala isso, porque as irmãs não gostam. Né? Mas ela engordou. Está bem, e com muita saudade de todos, vontade de vir e ficar um tempão junto, mas essa dimensão aqui ainda é muito difícil. Né? E agora ela está lá na casa dos pais, e vamos voltar segunda-feira, se Deus quiser. Eu trago lembrança, saudação, embora eles não conhecem vocês, meus filhos, congregação do Lar de Linhares, Vitória, Conscrol, mas a gente pergunta se pode trazer saudação, lembrança, abraço, e aí estou entregando. Né? Amém. Estou grato a Deus pela confiança do pastor José Santos, de ter me pedido que fizesse esse roteiro, e também me comove, me dá uma sensação de agradecimento e até também uma vontadezinha de que o tempo passe mais depressa, quando me lembro do nosso pastor que já passou, né? Pastor Amém. Luiz. Amigo, companheiro, engraçado, né? Abençoado. Eu gostava muito de estar perto dele. Fico grato quando vejo os cabelos ficando branco. Também já estou cansado daquilo, né? Amém. Com muita vontade de ver o outro lado, né? Como é que é do outro lado. E esse roteiro aí de gente nova, né? Vitor, Hugo e de outros, inventei de achar que dava conta, né? Estou bem cansado, dormi quase o dia todo hoje. Mas é bom que a gente vai se convencendo, né? Que a idade chega e as forças vão ficando só na lembrança. Mas vamos ter uns 30 minutos juntos, né, de leitura, crendo que Deus irá recompensar a todos que vieram em sua casa. Vamos ler no Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Eu vou ler um versículo, o versículo 51, e depois o versículo 2 do capítulo 28. São Mateus 27, versículo 51.
quando estiver ouvindo folhas de Bíblia virando, espera mais um pouquinho, né? Então está bem, eu vou ler. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Agora o verso 2 do capítulo 28, sobre a ressurreição. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Amém. Senhor, por sua bondade, que todos possam sair abençoados. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Podem se assentar. Eu vou ler, irmãos, palavras do Lembrando, é claro, sobre terremoto. Lembrando que estamos cada vez mais perto de algo muito grande acontecer com o povo de Deus. Amém. O arrebatamento. Aqui no versículo 51, quando crucificaram Jesus, houve um tremor de terra, tremeu a terra. E quando Jesus ressuscitou, houve um grande terremoto. Então, o profeta, pregando a mensagem de acusação que os religiosos rejeitaram e crucificaram a palavra que foi feita carne lá no Calvário, esse é o profeta falando, e que os religiosos desta era têm feito o mesmo, porque com suas tradições, dogmas e credos denominacionais têm rejeitado e crucificado de novo a palavra. O ponto de partida para este fato, segundo o profeta, foi o terremoto do Alasca, na Sexta-feira Santa do ano de 1964. Ele denominou esse terremoto como um tremor de terra. As denominações crucificaram a palavra. Porque o que vem agora é o terremoto da ressurreição. Amém? Amém? Glória a Deus. Uma vez que Deus não muda, o mesmo que sucedeu lá, sucederá também aqui. Um tremor de terra na crucificação e um grande terremoto no dia da ressurreição. Amém. Em março de 1964, estando o irmão Branham caçando juntamente com outros irmãos, próximo do mesmo lugar onde apareceram os 7 anjos que formaram esta nuvem que todos já conhecemos, aonde aparece o rosto do Senhor, enquanto ele andava próximo de um irmão chamado Banks Woods, regressando ao lugar que havia fixado como acampamento, o Espírito do Senhor Jesus lhe falou dizendo: apanhe uma pedra e a jogue no ar, ou para o ar. Quando a pedra que ele jogou no ar tocou novamente o solo, formou-se um torvelinho, um redemoinho ali de vento. Então o irmão Branham disse essas palavras: assim diz o Senhor. Imediatamente dirigiu-se ao irmão Banks Woods e lhe disse: preste atenção, porque algo vai suceder. Sempre é necessário que haja uma causa, logo vai haver os efeitos. Amém. Amém? Amém. E Deus faz coisas pequenininhas e delas grandes coisas sucedem, né? Então esse fato da pedra tocar no chão, né, tem uma grande profecia desenrolando a partir daquilo ali. Amém? No dia seguinte daquele em que havia tirado a pedra ao ar, quando já estavam para se retirar do local,
O irmão Branham apanhou uma pá para jogar um pouco de terra em cima de umas brasas que haviam ficado. Foi quando ouviu Deus lhe dizer: aparta-te a um lado, logo, separa-te. Então, sabendo que algo ia suceder, ele disse aos demais que estavam com ele: apartam-se, escondam-se. O irmão Branham, relatando isto, diz: deixei cair a pá que trazia, dei meia volta, tirei o chapéu e nisto vinha ele. A glória de Deus descendo em um redemoinho que destruiu o lado da montanha. Explodiu, estremeceu o lugar e cortou as copas das árvores, passando como a 1 metro por cima da minha cabeça. Então regressou para cima como um funil, explodiu outra vez, e desta maneira sucedeu por 3 vezes. Subia e descia de novo na terra. Agora preste atenção nessas 3 vezes, né? 3 vezes. Depois de haver sucedido pela 3ª vez, o irmão Bankswood veio aonde eu estava e me disse, isso é o irmão Branham relatando: é disto que você falava? Eu disse sim. Ele me perguntou o que aconteceu. Eu disse: Deus aparece em torvelinhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, diz que aquele torvelinho cortou a montanha em forma vertical e pedras até do tamanho do punho de um homem. Eu já tive com umas 2 delas na mão. Todas fazem um formato de pirâmide. As pedras que voaram da montanha assim que o poder de Deus atingiu, né? Até a aproximadamente 90 metros de distância voou um pedaço de pedra, e vieram com um ruído estremecedor e cortaram as copas das árvores. Os homens que estavam com o irmão Branham correram, uns para um lado e outros para o outro. Alguns se esconderam por detrás dos caminhões. O torvelinho desceu e subiu, e repetiu isso por 3 vezes. Lembre sempre desse número 3. Regressou para cima como um funil e explodiu. O irmão Branham simplesmente tirou o chapéu, e quando tudo havia terminado, então ele colocou o chapéu e disse: Deus falou com Jó em torvelinho. Na mesma mensagem, Alimento Espiritual, em seu devido tempo, o irmão Branham diz: eu não sabia se Deus queria que eu dissesse para aquelas pessoas o que significava aquilo. Por isso eu fui orar por um instante, e ele me disse que podia explicar o que significava aquilo. Então eu lhes disse: o juízo está caindo sobre a costa ocidental. Isto foi muito significativo, porque esta foi a direção que o torvelinho tomou. Em seguida, o irmão Branham continua dizendo: observem agora, prestem atenção ao que sucedeu umas poucas horas depois deste incidente. O Alasca quase se afundou. Até está escrito: o Alasca afundou, mas depois ele diz: quase se afundou. Vejam, um terremoto. O Alasca quase se afundou, e agora a costa inteira vai afundar. Estamos entrando no juízo. O profeta falando deste terremoto, que está Deus formando tudo. A misericórdia tem sido rejeitada. Temos que ter em mente que Deus não somente envia um profeta para edificação do povo, mas também para trazer juízo para o mundo que rejeita um profeta. Amém. A primeira vez até onde sabemos que o profeta disse algo concernente a isso foi durante a década de 70, quando pregava a mensagem intitulada O Evangelho Sobrenatural, onde ele faz esta afirmação e diz: o pecado tem se amontoado tanto
que um dia o oceano fará caminho até o deserto. Está falando do deserto de Arizona, Nevada. Segunda vez até onde sabemos que o irmão Branham fez menção sobre isso, foi numa mensagem pregada em 17 de abril de 57, intitulada A Segunda Vinda do Senhor Jesus, na qual ele disse: outro dia, estando na cidade de Oakland, Califórnia, onde tive o privilégio de assistir a uma reunião pela primeira vez, minha esposa presenciou um tremor. Eu estava sentado em uma barbearia quando o lugar se estremeceu um pouco. E em seguida o rádio anunciou que um terremoto estava em processo. E estavam esperando que o terremoto desse um golpe dentro de 5 minutos. Então eu pensei: ó Senhor, será que este é o último? O profeta sabia que vai ter um último terremoto. Amém. Em 27 de dezembro de 64, pregando em Phoenix a mensagem intitulada Quem dizes tu que é ele? O profeta disse: observem os terremotos na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor, Deus afundará este lugar, Hollywood, Los Angeles e esses lugares imundos. O Deus Todo-Poderoso os vai afundar debaixo do mar. Amém. É bom a gente lembrar disso, né, irmãos? Porque na mensagem nós não podemos esquecer que nós temos um profeta e profecias que foram profetizadas e que não devem ficar esquecidas, tiradas da nossa cabeça. Né? O mundo está muito calmo, em certo sentido financeiro, fartura. E o povo da mensagem também está nesse barco, muito tranquilo aí, sem muita preocupação. Isso é perigoso, sabia que esse clima sem perseguição faz a gente dar muito sono. É um sono perigoso. Eu tenho andado bastante, tenho visto igrejas grandes e pequenas, e tenho chorado e tenho visto o Espírito de Deus chorar muito por causa do povo da mensagem. Né? O povo da mensagem está muito desligado do compromisso espiritual com Deus. O povo não ora mais, o povo não lê mais, o povo não sente falta destas coisas. Tem tudo. Tudo vem com facilidade. Né? Estamos jogando fora livros, mensagens, bíblias, está aí as baratas voando, DVDs e CDs e pendrives, internet, tem tanta coisa. Isso tudo auxilia, ajuda, dá um inchaço no povo que pensa que está com saúde, mas não está com saúde, está inchado. Então precisamos lembrar que Deus mandou um profeta de verdade. Amém. E que o mundo está muito na rapinha, muito perto do fim. Amém. É tempo da gente ir filtrando a sua própria vida, examinando a si mesmo, consertando coisinhas que parece que não precisa consertar, porque nós vamos assim ficando distante de Deus, e a pessoa que vai distanciando de Deus, ele vai se tornando leviano, irmão, ele vai se tornando insensível. Daqui a pouco ele dá um grito com a mulher e não sente mais que ofendeu a mulher, que machucou, ou com o filho, ou com a filha. A mulher grita com o marido, a mulher dá tapa no rosto dos filhos, e vai ficando essa coisa e ninguém sente mais necessidade de consertar, de pedir perdão. Os crentes estão machucados. Os
crentes estão machucados, um está machucando o outro demais. O profeta diz que o corpo mais ferido que existe na terra é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos nos machucando sem conserto, sem pedir perdão. Estamos nos tornando duros. E isso é porque não cremos que a vinda, que o rapto está muito às portas. Terminando esta mensagem, escolhendo uma noiva, ele exortou as pessoas da Califórnia, dizendo-lhes: vocês não sabem quando, porém esta cidade um dia estará no fundo do oceano. Cafarnaum, disse Jesus, que és levantada até o céu, até os infernos será batida, porque se em Sodoma fossem feitas as maravilhas que têm sido feitas em ti, haveria ficado até o dia de hoje. Sodoma e Gomorra estão agora no fundo do mar Morto, e Cafarnaum está no fundo do mar da Galileia. Tu, Los Angeles, que reclama ser a cidade dos anjos, exaltada até os céus, que tem enviado toda a imundícia e todas as coisas sujas, como tuas modas e demais coisas, a todas as nações estrangeiras que até vêm aqui para recebê-las. Tu, com tuas igrejas finas, com tuas cúpulas que chegam até o céu, recorde que tu estarás repousando no fundo do mar. Agora mesmo está tudo debaixo de ti como um favo de mel, e a ira de Deus está fervendo debaixo de ti. Quanto tempo mais Deus sustentará este banco de areia que dependura ali? Não sabemos. Quando se deslizará no oceano a 1 milha de profundidade, 1.600 metros no fundo d'água, diretamente outra vez ao mar Salton. Será pior do que os últimos dias de Pompeia. Arrepende-te, Los Angeles, arrependam-se o resto de vocês e regressem a Deus. A hora da sua ira é vinda sobre a terra. Ouçam enquanto é tempo de ouvir e venham a Cristo. Amém. Quando terminou de dizer isto, fez a oração final. O irmão Branham disse isso da mesma maneira que falava nas visões, sem nem saber o que estava dizendo. Era Deus usando a sua voz. Amém. Ele entrava na linha de discernimento e dizia: não é a minha voz. Depois dizia: é a minha voz, mas não sou eu usando-a. Amém. Era Deus usando a sua voz. Ele veio a saber quando passaram a fita ao regressar à sua casa. E ele disse isto com assim diz o Senhor. Amém. Em junho de 1965, quando o irmão Branham estava pregando a mensagem intitulada O Filtro da Palavra, fez uma afirmação. E nesse dia a mensagem estava traduzida por telefone quase que para os Estados Unidos todo. E ele diz: o Espírito Santo em meu coração nesta noite clama e diz: Laodiceia cega, quantas vezes quis dar-te um avivamento, porém agora a tua hora tem chegado, já é demasiado tarde. Como tens rido e zombado dos servos de Deus que têm sido enviados a ti, ouçam bem estas palavras: tens zombado dos servos de Deus que foram enviados a ti, porém agora a tua hora é chegada. Ó Estados Unidos, como Deus quis juntar-te como a galinha junta aos pintainhos, porém tu não quisestes. Agora esta voz está indo de costa a costa, de norte a sul, de leste a oeste. Deus quis juntar-te, porém não quiseste. Todavia agora teu tempo tem chegado. As nações estão se desmoronando. É verdade, irmãos? A gente acompanha um pouco as notícias, como é que estamos, né? Como que basta um palito de fósforo aí acender para explodir uma guerra de bombas atômicas, que o profeta diz que a noiva não vai ver bomba atômica caindo pelo mundo.
Amém. Quando você vê Coreia, Estados Unidos, Rússia, esse monte de ameaça, meu Deus, quão perto está o rapto. Amém. Sendo que este terremoto aqui é antes da vinda do Senhor, eu acabei de ler. Meu Jesus Cristo. Então o profeta segue dizendo: as nações estão se desmoronando, o mundo está se rompendo em pedaços. Um pedaço de terra de 2.400 quilômetros de comprimento por 500 quilômetros de largura deslocar-se-á a 60 quilômetros mar adentro, afundando-se a 1 milha do oceano. Pensou o tamanho disso? 2.400 quilômetros de comprimento por 500 quilômetros de largura. Vai se soltar do restante da terra, correr para dentro do mar, 60 quilômetros mar adentro, e afundar quase 2 quilômetros de profundidade. Coisa, um dia destes as ondas vão chegar até o estado de Kentucky. Isto estremecerá o mundo de tal maneira que cairá tudo que possa ser movimentado. Observe como disse o irmão Branham: ó Estados Unidos, Deus quis juntar teus filhos como a galinha junta seus pintainhos, tal qual o Senhor Jesus Cristo disse a Jerusalém no Monte das Oliveiras: Jerusalém, Jerusalém, se tão somente conhecesses o dia da tua visitação. Se os Estados Unidos, o povo chamado de Deus, que habita nesta nação, e os chamados, batizados com o Espírito Santo, os que dizem crer nos dons espirituais, na cura divina, tão somente houvessem conhecido a visitação de Deus a esta geração, na vida de um profeta, então não estariam nas condições que se encontram atualmente. Quando o irmão Branham deu a conhecer estas coisas, então começamos a ver com mais profundidade alguma das coisas que estavam por suceder. Quero que observem isso, porque é muito importante. Quando o irmão Branham tirou a pedra, conforme citado anteriormente, no dia seguinte o torvelinho desceu 3 vezes e sucederam 3 explosões. Logo o torvelinho regressou de onde veio. Deus nada faz sem uma razão. A primeira vez que o juízo golpeou a costa oeste do Pacífico foi o terremoto do Alasca na Sexta-feira Santa de 1964. Isto é, 2 ou 3 dias depois que o irmão Branham tirou a pedra e produziu aquele fenômeno. Deus não permitiu que o mundo se desequilibrasse nessa ocasião. Porém, poderia ter sucedido se tivesse sido o tempo de Deus, porque esse terremoto do Alasca gerou suficiente energia para fazê-lo. O profeta diz que a terra vai cambalear como um bêbado. Ela vai sair dos eixos e vai balançar tudo. Você acredita nessas coisas? Amém. Você acredita no profeta de Deus? Então se prepare, não é? Então levante sua cabeça, lave o rosto com água bem fria, belisque a consciência, examine a vida, porque isso não é brincadeira, não. Aleluia. Não vai ninguém carregado, não vai ninguém relaxado. Deus enviou um profeta para preparar para si um povo zeloso de boas obras. Amém. E é coisas pequenas, porque grandes obras as denominações estão pensando, estão fazendo, estão construindo coisas grandes. Mas Deus já deixou as coisas grandes e está cobrando coisinhas pequeninas de todos nós. Amém. Amém? São as raposinhas que estragam a vinha. Agora, a primeira vez foi lá, no Alasca. Agora, a segunda vez em que houve uma grande sacudida na terra foi na Sexta-feira Santa, em 65.
quando um grande terremoto golpeou a cidade de Seattle, que é uma cidade importante dos estados de Washington e que fica na mesma linha do Alasca. Sabendo que o torvelinho e as explosões se repetiram 3 vezes e já tem sucedido 2 vezes, então entendemos que nos falta somente uma vez. E agora relacionamos isto com o que o Mombrana tem dito com relação a esse pedaço de terra que se deslizará como a 60 quilômetros mar adentro. Em julho de 65, o Mombrana, pregando a mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, ele disse: já não oro mais pela América. Ela está se distanciando cada vez mais. Isso que nós estamos pensando em nós. Amém, irmãos? Amém? Eu penso em mim. Eu leio tudo, eu prego, mas no fim de tudo e o começo de tudo, essa mensagem todinha, se chegar em mim, me acertar, é para mim. A mensagem é para indivíduos. Amém? Não leia, não pense, quando ler estas coisas, ouvir estas coisas, não pense em ninguém mais. Então meu marido tem que consertar, né? Agora ele tem que consertar, agora ela tem que consertar. Deixe o marido para lá, pense em você. Amém. 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 Aleluia. Eu não oro mais pela América. Ela está se distanciando cada vez mais e vai se afundar. Aproximadamente 1/10 parte da terra está pronta para cair no mar. Se fizermos os cálculos, notaremos que esta parte que afundará no mar está uma extensão de terreno maior do que o território venezuelano. Portanto, podemos imaginar de que proporção será esta catástrofe. Aquilo tudo, enche uma bacia d'água e joga alguma coisa pesada no meio, para você ver onde vai espirrar água, né? Onde vai aquela onda. Agora 2.400 quilômetros de terra afundando no mar. Onde vai essas ondas? Jesus Cristo. Deus nos ajude. Amém? A única razão pela qual estou falando estas coisas, o irmão Green diz, é que o irmão Brana, ao falar deste terremoto, nunca fixou datas. Ele nunca disse quando sucederia, porém somente predisse que sucederia antes da vinda do Senhor. Meu Deus, vamos mudar para onde? Eu moro perto do mar, mas irmão, 2.400 quilômetros, o mar vai ter onda de cobrir 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, vai encher o deserto, o Texas, o Arizona. O fato é estar preparado. Amém? A verdade é estar preparada. Se for para você sair de lá umas semanas antes, o Espírito vai te tirar de lá. Amém? Eu vou ler isso aqui, o profeta falando. Isso dá a entender que os que estivermos vivos, deixa eu ver se não estou saltando aqui, porém somente predisse que sucederia antes da vinda do Senhor. Temos conosco a palavra profética permanente. Sucederá antes da vinda do Senhor. Isto dá a entender que os que estivermos vivos antes do rapto, o veremos. E os mortos em Cristo tomarão parte deste terremoto, porque será o terremoto da ressurreição. Amém. Amém? 3 coisas. Deus ressuscitará os que dormem com este terremoto. Deus arrancará a mesquita de Omar, que é aquela abominação no lugar santo,
que está no lugar do templo de Salomão. E os judeus têm várias partes do mundo, como foi no primeiro templo, partes do templo já pré-fabricado, para fabricarem, para levantarem o templo dentro de até 24 horas. Mas eles não vão tirar a força daquela mesquita de Omar, por guerra, eles estão esperando Deus arrancar aquela mesquita ali. E eu vou ler aqui um pouco. Deus arrancará aquilo com o mesmo terremoto. Amém? E eles então irão construir o templo ali naquele lugar. A noiva de Cristo não vai ver a construção do novo templo. Tudo muito rápido, a noiva irá embora daqui. Então, se é tão rápido assim, nem precisa tanto medo de morrer afogado nessa onda. Em 25 de julho de 65, quando o irmão Branham pregava a mensagem dos ungidos dos últimos dias, ele disse essas palavras: temos sido ensinados pelo Senhor Jesus Cristo que quando essas coisas começassem a suceder, devemos levantar nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Agora, o que quis ele dizer quando disse está próxima? Eu não sei, porém talvez quis dizer o que os cientistas disseram outro dia, falando das grandes fendas da terra, cuja parte se afundará. Quantos de vocês viram na televisão, quando eles mostraram esta fenda na terra? E eu já assisti um filme que existe, não sei se alguém já viu, chamado O Terremoto, a fenda de Santo Andrés. Tudo o que o profeta diz, eles já sabem e já estão fazendo filmes de como será tudo isso. O pastor não está aqui, mas se ele condenar isso, fique com a palavra do pastor. Mas eu vou dizer assim, se você puder, assista esse filme, O Terremoto, que é exatamente sobre esta parte de terra afundando. Coisa horrível de se ver. E o profeta está dizendo aqui, né, que ele também viu. Quantos de vocês viram na televisão quando eles mostraram esta fenda na terra, a qual seguiram com o radar? Subia toda a extensão da costa, descendo até São José, na Califórnia, chegando até em cima e cruzando até o Alasca. Dali continuava até as ilhas Aleutianas, no Oceano Pacífico, descendo como que 200 milhas, 350 quilômetros, dentro do mar, e logo dava a volta até o sul, passando por San Diego, Califórnia, e regressando por detrás de Los Angeles, formando assim desta maneira uma grande bolsa. Todos os terremotos que temos tido são provocados pela ação vulcânica escondida debaixo dessa tremenda profundidade. Quando isso se estremece, então produz esses terremotos que estamos tendo já por anos na costa do Pacífico. Agora você sabe que a terra está fendida por todas as partes. Então veja, observem como a pregação do profeta agora tem sido confirmada pelos cientistas, pois assim não restam desculpas para ninguém, porque eles mesmos na tela da televisão têm mostrado a toda a nação norte-americana o que é possível que suceda a qualquer momento. Quando mostraram na televisão como haviam seguido com o radar esta fenda, esta grande fenda da terra era algo semelhante a um corte redondo sobre a casca de uma laranja. Quando já o corte está feito, falta somente que retiremos o pedaço para que fique a cova. O irmão Branham disse que quando os cientistas mostraram isso na televisão, um deles perguntou ao outro: será que isso sucederá? Então aquele outro cientista respondeu: não é que talvez, mas sucederá. Isto vai afundar. Então o primeiro disse: porém talvez não será nesta geração. Ao que o segundo respondeu: pode suceder dentro dos próximos 5 minutos ou dos próximos 5 anos.
Isto nós podemos ver na mensagem dos ungidos dos últimos dias. Eu gosto de ler isso aqui, irmãos. Eu não sei se vocês estão gostando tanto. Cansado, é meio de semana, mas eu vou ler mais um pouquinho. Na mesma noite de 25 de julho de 65, o irmão Branham, pregando a mensagem qual é a atração sobre a montanha, disse: escutem bem, Zacarias profetizando acerca da segunda vinda de Cristo. Profeta citando a Bíblia, citando Zacarias. Zacarias disse: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, olha, e todos os seus santos contigo. Amém? Ó Senhor. Zacarias 14, 4 a 5. Agora é a vinda de Jesus. Notemos que o irmão Branham faz citação com relação à segunda vinda do Senhor. Portanto, a profecia de Zacarias se harmoniza perfeitamente com o ensinamento de Paulo. Como diz: virá Jeová, Zacarias falando, virá Jeová meu Deus, e com ele todos os santos. Zacarias 14, 5. Porque se cremos, agora Paulo falando, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele, amém, os que dormiram em Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. O que diz Zacarias é o mesmo que diz Paulo: Deus trará com ele os que dormiram em Jesus. Aleluia. Nesta profecia, Zacarias não está se referindo a um dia de 24 horas, mas ao período em que estamos vivendo, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos. O Senhor disse a Adão: no dia em que comereis do fruto, morrereis. Isso não significa um dia de 24 horas, porque se assim fosse, Adão haveria morrido no ato. Isto significa que todos os homens deveriam morrer antes de completarem 1000 anos, que é um dia para o Senhor. Por esta razão tem chegado nenhum homem a viver 1000 anos. Já o máximo foi 969 anos. E acontecerá que nesse dia não haverá luz clara nem escura, e será um dia o qual é conhecido de Jeová, que nem será dia nem noite, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Esta profecia é o alarido. Amém? Porém, os versículos anteriores, 4, 5 e 6, referem-se à voz da ressurreição. Assim é a palavra profética. Amém? Está pertinho de terminar. O profeta relaciona esse terremoto de Zacarias 14 com a palavra, porque ele é um profeta da palavra. Este terremoto também fará um impacto lá na terra de Jerusalém. Vocês sabem que o tempo dos gentios se tem terminado. Eu estava lendo uma mensagem do profeta onde ele diz: o tempo dos gentios se terminaria, porque está escrito na Bíblia que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios seja cumprido. Antes da guerra de junho de 1967, Jerusalém estava dividida em duas partes, uma dominada pelos árabes e a outra por Israel. Porém, com a referida guerra, os israelenses reconquistaram Jerusalém, que ficou completamente sob o domínio de Israel. Até o dia de hoje, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Ezequiel 30, verso 3 e Lucas 21. O até desta profecia se cumpriu quando os israelenses tomaram por completo o domínio de Jerusalém. Portanto, profeticamente, os tempos dos gentios têm terminado. Temos que ter em conta
que uma coisa é quando Deus decreta que um tempo tem terminado, e outra coisa é quando esse decreto é levado a cabo. Amém? Por exemplo, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne tem vindo diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa das pessoas, e eis que eu os destruirei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofre, farás aposentos e a betumarás com breu por dentro e por fora. Gênesis 6. Depois que Deus decretou o fim de toda a carne, todavia, Noé ainda demorou 120 anos construindo a arca. Porém, Deus já tinha decretado o fim de todos aqueles ímpios. Por isso, nenhum deles entrou na arca. Amém. Irmãos, é como se você tivesse um filho seu ou dois, preso por terroristas em um país ou em uma ilha, e você tivesse poder de destruir tudo aquilo lá, mas seus filhos estão lá dentro, né? E acontece que, como eles falam, vamos ter uma saída diplomática, vamos ver se a gente consegue fazer paz. Então Deus, com seus filhos aqui na terra, ainda tendo misericórdia, ainda enviando mensagem, pregadores, tendo paciência e procurando uma saída na linguagem humana, uma saída diplomática. Mas por fim, Deus diz: acabou esse assunto de diplomacia. Eu vou enviar um jato, vou enviar uns homens especiais e vou tirar só meus filhos lá de dentro, porque o resto está condenado. Não quero mais saber de ter paciência com aquilo. Veja Malaquias capítulo 4, quando Deus diz que enviaria o profeta Elias para que ele não viesse e destruísse a terra com maldição. Então, a vinda do Elias é ainda uma última chance que Deus dá. Amém? E tira os seus filhos. Eu quero ler, me veio na lembrança uma escritura. Vamos ver se eu acho 2 Crônicas aqui, capítulo 36. Isso mesmo, está aqui. Versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes, é a Laodiceia, e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Olha, olha o quadro de Laodiceia: sacerdote e o povo, e a política dentro da igreja, e o divórcio, e a sujeira, e a malandragem, e os truques, o cardápio do mundo está dentro da igreja. Os maiores espertalhões são religiosos. O maior engano do nosso dia é religião. O melhor negócio financeiramente falando é religião. E o profeta vai além e diz: religião é o negócio do diabo. Nós não estamos falando de religião. Deus mandou-nos um profeta para revelar seu Espírito e trazer um povo para a palavra, sair de tudo o que tem no mundo com o nome de religião. Aqui está a Bíblia dizendo: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes
porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então um profeta é a última chance. Amém? E quando vem um profeta, geralmente, sempre é para tirar um pouquinho, que Deus conhece seus corações, mas o restante, a massa já está condenada, rejeita o profeta, zomba dos mensageiros de Deus, para que o juízo de Deus caia sobre a terra. Vou saltar alguns parágrafos aqui e vou terminar. No dia 6, o irmão Brana diz, é 6 de dezembro de 1965. O irmão Brana diz, veem vocês o que os terremotos estão fazendo? Veem vocês as previsões deles? Veem vocês onde estamos? As nações estão se rompendo, Israel está se despertando, em cumprimento aos sinais que os profetas predisseram, o terremoto aos gentios nos últimos dias. No dia 6, o profeta continuou dizendo, a mesma data, 6 de dezembro de 65, Mombrana visitou outra vez a Califórnia, e estando na cidade de São Bernardino, pregou a mensagem de eventos modernos, feitos claros pela profecia. Estando pregando esta mensagem, ele disse, vejam-na deslizar-se no mar. Depois de haver o irmão Brana afirmado repetidamente a destruição de Los Angeles e a queda desta porção da costa norte-americana no Oceano Pacífico, então vários irmãos vieram particularmente e lhe perguntaram, irmão Brana, o que devemos fazer? Ele respondeu, muita gente zombará da pregação deste terremoto que sucederá. Porém é assim diz o Senhor para a costa da América. Se vocês têm amigos ou familiares em Los Angeles, procurem tirá-los dali o mais rápido possível. Logo o irmão Brana lhes relatou a história de como o anjo do Senhor lhe havia dito que ele teria um filho varão de sua esposa Meda, e que se chamaria José. Muitas pessoas duvidaram porque sua esposa não estava cientificamente em condições de ter filhos. Depois de um tempo nasceu Sara, em 51, e muitas pessoas criticaram do irmão Brana, dizendo-lhes se por acaso o anjo não quis dizer Josefina. Porém o irmão Brana lhes garantiu que viria um varão, porque o anjo do Senhor lhe havia dito que seria um varão e que se chamaria José. Amém. Finalmente, quando os médicos diziam que era impossível, a esposa do irmão Brana teve um menino e se chamou José. Amém. O irmão Brana disse essas solenes palavras, o mesmo anjo que me disse que eu teria um filho chamado José, de minha esposa Meda, foi o que me disse que Los Angeles se afundará, deslizar-se-á no Oceano Pacífico, amém, como resultado de um terremoto. Amém. Você crê? Amém. Amém. Aleluia, eu também creio. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Quando o profeta pregou sobre o selo, ele diz que o 6º selo, que é a grande tribulação, abre-se com um grande terremoto. Ele está lendo, e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e tribunos, e poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, ou caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Amém? Quando o 6º selo foi aberto, houve um grande terremoto. Vemos que este terremoto é como um ponto central,
porque o profeta que Deus tem enviado para preparar a noiva não somente tinha que ver e conhecer o que haveria de libertar o povo de Deus, como também traria juízo sobre os ímpios da terra. Essa mensagem do irmão Branham, sai dela, povo meu. O irmão Green disse que estava lendo Apocalipse 18 para o irmão Branham ouvindo e ele lendo Apocalipse 18. Quando ele chegou no versículo 8, esse versículo, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, sai desses sistemas denominacionais. Ele pensou, quem é aquele que está dizendo isto nesta era? Quem nos tem dito para sairmos dos credos e dogmas denominacionais? É o mensageiro e profeta desta era. Os religiosos o rejeitaram, mas a noiva aceitou. Continuou a leitura, diz o irmão Green. Quando cheguei ao versículo 8 de Apocalipse 18, que a gente pensa que é só Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, mas ele, irmão Branham, está também no Apocalipse 18. E o irmão Green lendo para ele. Quando cheguei ao versículo 8 de Apocalipse 18, aonde fala do juízo da grande Babilônia, que está escrito assim: portanto, num dia virão suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julgará. Quando eu li isto, especialmente aonde diz será queimada no fogo, o profeta me interrompeu e disse estas palavras: poder atômico. Amém. Isto é o fogo atômico. Amém. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem o fogo do seu incêndio, estando de longe, pelo temor de seu tormento. Não pode chegar perto de uma bomba, onde uma bomba atômica explodiu, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Apocalipse 18, 9 a 10. Se fosse fogo comum, poderiam apagá-lo, porém, quem poderá apagar o estampido de uma bomba atômica? Em uma hora veio o seu juízo, será algo repentino. No ano de 1959, o irmão Branham pregou a mensagem à grande prostituta, na qual disse: assim diz o Senhor, algum dia a Rússia deixará cair uma bomba atômica sobre o Vaticano. Você crê, irmão? Amém. Amém, irmão? E em uma hora será tudo destruído. Assim está na Escritura. Porém era necessário que um profeta viesse e dissesse: assim diz o Senhor, para que essa Escritura pudesse ser cumprida. Amém. Tinha que se parar nesta terra e dizer: a Califórnia vai afundar. A palavra de Deus tinha que ser falada antes de suceder. Entende você o que eu quero dizer? Deus teve que levantar este profeta desta era para que a sua palavra fosse falada. Amém. Aleluia. Alegra-te sobre ela os céus. Tem coisinha que eu quero deixar, mas não tem jeito, não? Tem que ver para completar aqui. Alegra-te sobre ela o céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus tem vingado a vossa causa nela. E um anjo forte tomou uma pedra, com uma grande pedra de moinho, e a jogou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Veja, isso é importante. Estou terminando com isso. A bomba atômica, não é? Fogo que vai destruir. O que é? O Vaticano, a grande Babilônia, ser destruída com essa bomba atômica. Mas tem outra referência na Bíblia que fala isso aqui, ó. Quando eu terminei de ler o versículo 21, o irmão Branham disse para mim: note as duas Babilônias, irmão Grilo. Ele me fez esta afirmação no ano de 1964, antes de profetizar a destruição de Los Angeles. Portanto, nesse tempo não pude perceber o que ele queria dizer quando ele se referiu a duas Babilônias, uma destruída pelo fogo e a outra fundada no mar. Quer dizer, Los Angeles também está na categoria de da grande prostituta, né? Califórnia e outros sucumbirão nas águas marítimas, e o restante dos ímpios no fogo. O Senhor disse ao irmão Branham: toma uma pedra
vê o Apocalipse dizendo, um forte anjo tomou uma pedra e lançou, disse, assim diz o Senhor, com igual ímpeto, um forte anjo. Será quem seria? Amém? Tipificando quem? Com o mesmo ímpeto será derrubada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. Uma cidade destruída pode ser reedificada, porém esta nunca será achada, pois ela estará a 60 quilômetros dentro do mar, numa profundidade de quase 2.000 metros de profundidade. Como pode se reconstruir uma cidade desta? Aleluia. Los Angeles está condenada, o profeta falando, está condenada ao juízo. Eu estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer já vocês saibam que é assim. Eu não falo isso de mim mesmo. Eu nunca tenho dito nada no nome do Senhor que não haja chegado a suceder, e vocês são testemunhas disto. Esse mesmo Deus colocará Los Angeles, esta cidade de corrupção, debaixo do oceano por causa de seu pecado. Algum dia não ficará pedra sobre pedra na cidade de Fênix. Este vale será varrido. Amém? Amém. Aleluia. O irmão Brana, falando sobre a cidade de Laodiceia, disse: o subsequente abandono completo da cidade de Laodiceia foi causado por frequentes terremotos. Isto é algo muito importante, porque o significado do nome e as características da cidade, onde estavam as 7 igrejas da Ásia, tinha que ver com os acontecimentos e as condições que caracterizariam as respectivas eras da igreja. Então, Lombrana diz: Laodiceia foi uma cidade de contínuos terremotos, e estes por fim a destruíram. Esta era termina com uma tremenda sacudida que Deus dará ao mundo inteiro, aos que hoje têm cortejado a grande prostituta. Não somente serão desmoronados os sistemas mundiais, mas a mesma terra será sacudida e logo renovada para o reino milenial de Cristo. Amém. Uma vez mais, o profeta dizendo: Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo que possa ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 64, aquele terremoto do Alasca na Sexta-feira Santa comoveu o mundo inteiro, embora não o desequilibrou. Deus somente está avisando de um tremor mundial, o qual logo fará em uma escala muito maior. Ele castigará este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, há somente um lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é no redil do Senhor Jesus. Eu lhe rogo, enquanto a misericórdia de Deus todavia está disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reservas, ao Senhor Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você, e lhe apresentará sem rugas nem manchas em glória, com muito gozo. Amém. Na mesma mensagem o profeta diz: o terremoto sucederá muito logo. Dentro de pouco tempo virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então vem a destruição súbita. E apesar de todas as preparações materiais, todavia os homens não estão de nenhuma maneira preparados para o que virá sobre a terra. É o nosso cuidado, irmão. Veja, preparações materiais. Estamos tudo bem, não é tudo bem, pago minhas contas. Não é só isso não, Senhor. Não é só isso. Tem que ter uma firmeza lá dentro. Amém. Uma amizade com Jesus. O 6º selo, página 373, o profeta diz: reconhecemos que nos falta pouco tempo, e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Logo ali será o fim. Já não haverá esperanças para o mundo. Ali será o seu final. Nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão terremotos e as tremendas sacudidas, como sucedeu no dia
da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa sucederá agora, quando os santos aparecerem. Amém. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos sob tuas mãos agora mesmo. Ajunta os cordeirinhos em teu seio e os alimenta com a palavra, para que sejam fortalecidos para servir-te. Amém. Eu quero ser, Senhor, depois, a semana que vem, o ano que vem, sentiu que errou, sentiu que foi bruto, sentiu que mentiu, então conserte logo. O tempo está curto. Traga limpa os seus vestidos brancos, as suas vestes diante do Senhor. Aleluia. Quem vai terminar, irmão José? Eu ou você vem para terminar? Vamos ficar em pé, por favor, irmãos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Me perdoe se eu demorei. Sei que vocês estão bem cansados igual eu, mas para mim isso é bom. Foi bom. Simples recordações das profecias, que isto faz efeito nos santos. Amém. Faz efeito nos eleitos. Ninguém mais dá importância para essas coisas. Aleluia. Querido Deus, nós vamos regressar, carregar mais viva a lembrança uns dos outros em nossos corações. Como o seu servo orou aqui pelo pastor da igreja, eu oro por seus auxiliares, pelos tocadores, pelas irmãs, pelas crianças, por todos, meu Deus, no bendito e sagrado nome de Jesus Cristo. Fique conosco. Amém. Amém. Aleluia. Deus vos abençoe. Pegue na mão do outro, abençoando em nome de Jesus. Se José tiver algo a falar. Graças a Deus, né, irmãos? Quantos estão felizes com as palavras que o Senhor nos deu esta noite? Nós então também, irmão Paulo Rosa, nós pedimos que o irmão leve a nossa saudação, a saudação de toda a igreja aqui, para a sua igreja ali, para a irmã Fia, né, que tanto nos deixa com saudade, tá? Manda um abraço nosso, uma saudação, e que esses dias de visita aqui possam se repetir, né, irmãos? Quantos desejam que o pastor Raul volte? Graças a Deus. Nós temos aqui ainda um pedido de oração. Peço oração por mais força espiritual e agradeço a Deus por cura da enfermidade de Ana Chay. Graças a Deus. Então nós vamos fazer mais uma oração, irmãos, e assim nós vamos estar despedidos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos tão agradecidos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo ter sido derramado no meio do Teu povo nessa noite especial, Senhor, através do Teu servo, pastor Raul Rosa. Ó Deus, que o Senhor possa lhe abençoar em sua jornada, ao regresso, por onde ele passar, que ele possa levar essa nuvem de bênção, a qual vem até nós, ó Deus, e que o Senhor dê muita saúde física e principalmente a saúde espiritual a ele,
para que Ele possa conduzir o seu rebanho até aquele grande dia, ó Deus, em que prestaremos conta de cada um dos nossos atos aqui nessa vida. Que Ele possa ser, Senhor Jesus, aquele servo do Senhor que levou muitas almas para o teu aprisco. Esse é o nosso desejo, Senhor, e que o anjo do Senhor possa estar sempre ao seu lado, lhe conduzindo, lhe guiando, até o grande dia da tua vinda, ó Deus. Nós desejamos isso. E agora pedimos a tua bênção ao sair desse local aqui. Livra-nos de todo mal no restante dessa semana, que possamos ser vitoriosos, que possamos dar testemunho, Senhor Jesus, da sua palavra, e que possamos assim, através do nosso testemunho, alcançar mais almas para o teu aprisco, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe cada irmão. Nós estamos despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo.